assentar, nós vamos orar a Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Nós vamos orar a Deus, apresentando também algumas das nossas necessidades. Nós vamos orar pelo pequeno Lorenzo, um bebê internado lá no Rio de Janeiro. Que Deus cuide da sua saúde, que Deus abençoe a vida do nosso irmão Helder também, que perdeu seu pai na última sexta-feira. Nós vamos orar apresentando ao Senhor a vida de cada pai que está aqui, que nos acompanha pela internet, pedindo que o Senhor estenda as suas mãos sobre nós e nos ajude a exercer o nosso papel bíblico designado pelo Senhor para as nossas vidas. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor nos traz à tua casa mais uma vez. E por isso nós nos alegramos. Como é bom nós podermos estar em comunhão contigo no domingo pela manhã. Como é bom nós podermos ter acesso à internet e por conta disso acompanhar todo o culto que está sendo transmitido, Pai. Nossa oração é de que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Senhor fale conosco no culto dessa manhã e nos impacte com a tua poderosa palavra, Pai. Que o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas que foram trazidos e depositados aqui, ou que foram apresentados ao Senhor por meio de transação bancária. Que o Senhor dê à tua igreja sabedoria para lidar com esses recursos, e que o Senhor continue dando a nós um coração sempre generoso, sempre fiel a ti, disposto a te obedecer, entendendo que dízimos e ofertas são uma forma de culto ao Senhor também, Pai. Abençoa os pais da nossa igreja, da nossa comunidade, os que estão aqui, os que nos acompanham de casa. Que o Senhor estenda as tuas mãos de bênção sobre a vida de cada lar, sobre cada pai, para nos abençoar, para nos ajudar a caminhar nos teus caminhos, conduzindo as nossas famílias na tua presença, Pai. Nós choramos ainda pelo pequeno Lorenzo, internado lá no Rio de Janeiro. Que o Senhor intervenha com poder na vida dele, que o Senhor cuide da sua saúde, que o Senhor lhe dê recuperação plena no seu estado, Pai. Nós choramos também pela vida do nosso querido irmão Helder, que perdeu o seu pai há 2 dias do Dia dos Pais. Que o Senhor seja o confortador e o consolador dele, bem como de vários outros irmãos nossos que perderam os seus pais também recentemente, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos permita sentir a tua presença e nos alegrar nisso por meio da tua palavra que há de ser pregada agora, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 1. Hoje é um dia especial, duplamente especial, porque além de ser o dia do Senhor, o dia que nós cristãos separamos para cultuar a Deus, para estar em comunhão com os nossos irmãos, é o dia também que nós comemoramos o Dia dos Pais. Eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos aqueles que são pais, e eu oro para que o Senhor te ajude a ser, que o Senhor nos ajude a ser pais segundo o coração dele, pais que cumpram o seu propósito bíblico aqui neste mundo. E é justamente sobre isto que eu gostaria de falar nessa manhã, e dou o seguinte título à minha fala desta manhã: um pai aprovado por Deus. Como é um pai que Deus aprova? Nós temos diferentes tipos de pais no mundo. Há pais que são extremamente presentes, há pais que não são tão presentes assim. Há pais que se envolvem de determinadas maneiras na vida dos filhos. Há pais que se envolvem de outras formas na vida do filho. Há pais que pensam que a melhor maneira de cuidar do filho é estando ali do lado do filho.
Há outros pais que pensam que a melhor maneira de cuidar do filho é financeiramente, é dando tudo aquilo que o filho precisa, ainda que o pai não esteja sempre presente. Independente de como cada um entende o que é ser o melhor pai de todos, ou um bom pai, a Bíblia nos apresenta algumas características de um pai aprovado por Deus. E eu imagino que, assim como é o meu desejo, é o seu desejo também, pai, que está aqui, ou que nos ouve, ser um pai aprovado por Deus. E ainda que você não seja pai, ainda que você seja filho, que você seja mãe, ainda que você ainda não tenha filhos, você deve, e eu quero te encorajar a orar para que Deus nos dê pais e faça de nós pais aprovados pelo Senhor. Porque sem dúvida alguma, as nossas famílias serão impactadas, a nossa igreja será impactada, a nossa cidade será impactada, à medida que os nossos pais, que os pais da nossa comunidade, forem cada vez mais aprovados pelo Senhor. Forem cada vez mais pais segundo o coração de Deus. E eu gostaria de tirar algumas características do pai aprovado por Deus do texto de Samuel. Nós vamos ler 1 Samuel 1, de 1 a 8. Uma história bastante conhecida que geralmente recebe um foco diferente. O texto diz o seguinte: havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo o ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que o teu coração está tão triste? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Vamos orar mais uma vez pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida neste momento. A nossa oração mais uma vez é de que o Senhor fale conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz através da minha voz, que neste momento seja o Senhor e somente o Senhor a falar, que só haja espaço para os Teus pensamentos e para a Tua voz neste local, Pai. Nos abençoa, nos instrui na Tua palavra, o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é bastante conhecido. Ele relata a história de Eucana, casado com Ana e Penina, e Ana geralmente é tida como a personagem principal do texto. Uma mãe, uma mulher de oração, uma mulher que clamou a Deus incessantemente por um filho, e Deus lhe ouviu a oração. Mas neste momento eu gostaria de abordar um outro personagem extremamente importante do texto também. Um personagem que é modelo e deve ser tido como modelo para todos os pais ou todos aqueles que desejam ser pais segundo o coração de Deus.
para todos aqueles que desejam ser pais de fato aprovados pelo Senhor, pais que são abençoados por Deus e abençoam as suas casas. E eu gostaria de brevemente destacar três características apenas de um pai que é aprovado por Deus. O pai que é aprovado por Deus, em primeiro lugar, ama o Senhor. O pai aprovado por Deus, em primeiro lugar, é um pai que ama o Senhor, que busca o Senhor. É exatamente isso que nós vemos no versículo 3. Todos os anos, esse homem, Eucana, subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. O modelo do pai aprovado por Deus é o pai que faz exatamente como Eucana fazia. E regularmente Eucana saía da sua cidade, ele saía de Ramatá em Sofim e viajava até Siló para ali adorar o Senhor. Em Siló havia um lugar especial de adoração, um lugar próprio de culto a Deus. E uma vez por ano, Eucana saía da sua casa, viajava até Siló para ali adorar e sacrificar ao Senhor. Eucana é um modelo de pai aprovado por Deus nesse aspecto, porque ele era sempre dedicado ao Senhor. Sempre dedicado ao Senhor. Sem dúvida alguma, Eucana tinha uma vida bastante agitada, uma vida bastante tumultuada. O texto nos relata que Eucana possuía 2 mulheres, o que era permitido naquela época. Uma de suas mulheres não tinha filhos, Ana não tinha filhos, mas Penina possuía muitos filhos e filhas. Um homem responsável por 2 mulheres e diversos filhos e filhas. E a responsabilidade de instruir os filhos e de cuidar dos filhos naquela época recaía sobre o pai, sobre os ombros do pai. A nossa cultura mudou bastante isso. Mas ainda que Eucana tivesse responsabilidade sobre 2 mulheres e sobre vários filhos e filhas, ainda assim, todos os anos ele se dispunha a sair da sua cidade, a dar uma pausa nas suas obrigações, a interromper as suas atividades, porque ele sabia do compromisso que ele tinha de buscar ao Senhor. Ele sabia que era absolutamente necessário para que ele continuasse sendo um pai aprovado por Deus, que ele tivesse o seu tempo de adorar ao Senhor, que ele tivesse o seu tempo de sacrificar ao Senhor, de buscar a face do Senhor, e sem dúvida alguma ele não fazia isso, ele não tinha o seu tempo de devoção apenas uma vez por ano. Uma vez por ano ele saía da sua casa e viajava para adorar ao Senhor em Siló. Mas mesmo na sua casa, constantemente, diariamente, ele arrumava um tempo nas suas obrigações, ele conseguia encontrar espaço para buscar ao Senhor antes de tudo, porque é isso que um pai aprovado faz. Um pai aprovado por Deus ama o Senhor e busca o Senhor. Assim como Eucana constantemente buscava a face de Deus. Mas o importante a respeito do pai aprovado por Deus é que ele não busca o Senhor sozinho. O pai aprovado por Deus, ele não está preocupado apenas com o seu próprio relacionamento com Deus. Ele se preocupa sim com o seu próprio relacionamento com Deus, mas ele está muito preocupado também com o relacionamento da sua família com Deus. Ele se preocupa com a sua própria vida espiritual e busca a Deus individualmente, mas ele se preocupa em levar toda a sua família a buscar ao Senhor. Ele se preocupa em guiar toda a sua família no temor do Senhor.
E é por isso que Eucana não apenas viajava de Ramataim Zofim até Siló para buscar ao Senhor, mas uma vez por ano ele viajava com toda a sua família para adorar ao Senhor. Ele ia sacrificar ao Senhor, mas ele fazia questão de que toda a sua família viajasse com ele para sacrificarem todos ao Senhor. Ele queria cultuar ao Senhor, mas ele fazia questão de que a sua família fosse com ele cultuar ao Senhor também. E você pode imaginar o empenho que Eucana tinha para levar toda a sua família de Ramataim Zofim até Siló, uma vez por ano, anualmente, para cultuarem ao Senhor. Você consegue imaginar a dedicação que era exigida dele. Se você já fez alguma viagem em família, você consegue imaginar ainda melhor isso. Imagine só que você vai viajar com a sua família. Então o pai, o chefe da família, diz: hoje vai todo mundo para a cama cedo, porque amanhã, 6 horas da manhã, eu quero estar na estrada já. Vão todos deitar, esposa, filhos, pai. 6 horas da manhã eu quero estar na estrada. Deu 7h30, o pai está terminando de colocar as malas no carro e ainda fala: vamos logo porque eu ainda tenho que passar no posto para abastecer. Partem então. Pouco tempo depois da viagem, sempre tem uma criança que quer ir no banheiro. E o pai pergunta: mas você não foi em casa? Eu fui, mas deu vontade agora e não sei o quê. E para então, encosta no primeiro posto para a criança poder ir ao banheiro. Voltam então para o carro e continuam a viagem. Quem viaja com criança sabe muito bem que a paciência das crianças para ficar dentro do carro é extremamente limitada. Hoje a gente ainda tem o recurso do celular e a gente coloca aí uma turma do Cristãozinho, 3 palavrinhas, e torce e ora para a criança aguentar assistir essas musiquinhas até o fim da viagem. Mas chega um momento que não dá mais. Chega um momento que as crianças cansam, que a esposa cansa, que o pai cansa e todo mundo está doido para chegar. E aí encosta no posto para almoçar, para no restaurante e volta. E a viagem que deveria ter levado aí 4, 5 horas, acaba se estendendo por até 8 horas, muitas das vezes. Isso hoje. Naquele tempo, para Eucana viajar com a sua família, era muito mais complicado. Estima-se que a distância entre Ramataim Zofim e Siló levaria 8 horas para ser percorrida a pé. Imagine a dedicação exigida de um pai para levar e viajar com sua família por 8 horas, com 2 esposas, vários filhos e filhas, a pé. Mas Eucana não se importava com esse trabalho. Eucana não se preocupava e não se sentia desanimado e desencorajado por ter que fazer uma viagem de 8 horas, carregado de criança, com 2 mulheres, um monte de coisa para carregar. Eucana não se preocupava com isso, porque por ser um pai aprovado pelo Senhor, ele sabia que era a obrigação dele, que era a responsabilidade dele, não apenas viajar até Siló para sacrificar e buscar ao Senhor, mas levar toda a sua família. Então ele passava por essas dificuldades, ele passava por essas lutas, mas sempre feliz e sempre disposto por estar instruindo os seus filhos no caminho do Senhor. E todos os anos ele repetia esse trajeto. Anualmente ele juntava toda a sua família e viajava até Siló para que os seus filhos, a sua família, cultuassem ao Senhor junto com ele. É isso que um pai aprovado por Deus faz. Um pai aprovado por Deus ama o Senhor e leva toda a sua família a amá-lo também. O pai aprovado por Deus ora ao Senhor
E ensina os seus filhos a orarem também. E ora com os seus filhos, e ora pelos seus filhos. O pai aprovado por Deus estuda a Bíblia para que ele possa viver de acordo com a palavra de Deus, mas ele leva os seus filhos a amarem a Bíblia também. O pai aprovado por Deus se entristece e chora ao ver os seus filhos longe do caminho do Senhor. Essa é a primeira característica de um pai aprovado por Deus. Ele ama o Senhor e leva toda a sua família a amá-lo também. Mas em segundo lugar, o pai aprovado por Deus ama a sua família. Ama a sua família e cuida da sua família. É exatamente isso que os versículos 4 e 5 nos relatam. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, ele costumava reparti-lo com a sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. O pai aprovado pelo Senhor ama não apenas a Deus, se preocupa não apenas com o Senhor, mas ele ama a sua família e quer cuidar da sua família também. E é exatamente isso que Eucana fazia. Ele se preocupava com cada integrante da sua família. Ele amava a sua família e cuidava de cada um dos seus filhos, das suas esposas. Todas as vezes que ele ia oferecer sacrifício, o texto nos diz, ele repartia uma porção do sacrifício com cada um dos seus filhos e com a sua esposa Penina. Mas ele olhava para Ana e ele via que Ana estava infeliz. Ele via que a necessidade de Ana era mais profunda do que a de Penina e dos seus outros filhos. Ele olhava para Ana e percebia que a porção que era o bastante para os seus filhos e para Penina, não era o bastante para Ana. E atento então à necessidade da sua esposa, atento à necessidade de Ana, ele dava a porção dobrada para ela, justamente porque a amava. É o que diz o versículo 5. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava. É isso que o pai aprovado por Deus faz. O pai aprovado por Deus ama a sua família e cuida da sua família. O pai aprovado por Deus está atento às necessidades da sua família, às várias necessidades. Necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades materiais. O pai aprovado por Deus está atento e quer cuidar da sua família e se dedica a cuidar da sua família, assim como Eucana fez. Eucana viu que Ana tinha uma necessidade especial e se dispôs a suprir essa necessidade. Movido pelo amor, o pai aprovado por Deus busca suprir as necessidades mais variadas da sua família, dos seus filhos e filhas. O pai aprovado por Deus muitas vezes se sacrifica em favor da sua família. Quantos pais aqui talvez já não passaram por essa experiência? De abrir mão de algo para si mesmo porque o filho precisava mais. De abrir mão de algo para si mesmo, para cuidar e para suprir uma necessidade da sua família. É exatamente isso que um pai aprovado por Deus faz. O pai aprovado pelo Senhor cuida da sua família, busca suprir as necessidades da sua família. E é um filme que retrata um aspecto, uma faceta dessa verdade de forma muito clara. Um filme intitulado A Procura da Felicidade. Alguém aqui já viu esse filme? Vários irmãos e irmãs já viram. A Procura da Felicidade, um filme estrelado pelo ator Will Smith e seu filho,
que retrata justamente isso, a extrema luta de um pai para poder dar melhores condições de vida ao seu filho. E quantas situações desconfortáveis ele não passou, sempre tendo em mente o bem-estar do seu filho, sempre tendo em mente o cuidado com a sua família, com o seu filho. É exatamente isso que um pai aprovado por Deus faz. Ele ama a sua família, ele cuida da sua família, ele procura a cada momento estar atento às necessidades da sua família e supri-las. Ainda que isso lhe custe alguma coisa, ainda que isso lhe seja sacrificial. Assim como Eucana estava atento às necessidades da sua família e percebia que Ana precisava de algo mais. Mas não apenas o pai aprovado por Deus ama o Senhor e leva a sua família a amá-lo, não apenas o pai aprovado por Deus ama a sua família e cuida dela, mas em terceiro e último lugar, o pai aprovado pelo Senhor ama a integridade. E busca a integridade, e busca viver de forma honrada e de forma honesta. O pai aprovado pelo Senhor busca viver de fato neste mundo de forma íntegra. Ana tinha uma necessidade. Ela não possuía filhos, ela não tinha gerado nenhum bebê, mas Penina, por outro lado, possuía vários filhos e filhas. E Penina provocava Ana. Ana ficava muito triste com isso, Ana chorava. Ana sentia muito o fato de não ter filhos. Não ter filhos era uma dor muito grande, porque, em primeiro lugar, Ana nunca passaria ou nunca tinha passado pela experiência de gerar um bebê, de ter um bebê nos seus braços que fosse seu. Isso só já era algo horrível. Mas ainda mais, o fato de não ter filhos era motivo de vergonha. Então vem Eucana e tenta consolá-la de uma forma muito curiosa. Ana, triste, envergonhada, sentindo pelo fato de não ter filhos, vem o seu marido então e tenta consolá-la. Ana, por que você está triste? Por que você não está comendo? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que forma curiosa de consolar, não é? A gente lê esse consolo de Eucana e fica pensando, puxa, Eucana devia ser muito bom mesmo, né? Para se colocar como a melhor solução, melhor do que 10 filhos. O que é que isso significa? Por que é que de fato há enorme consolo nessa afirmação de Eucana? O fato de não ter filhos trazia muita vergonha para Ana. Sem dúvida alguma, ela seria olhada com desdém, ou ela era olhada com desdém no meio da comunidade dela. Sem dúvida alguma, pessoas apontariam para ela e diriam, olha lá a mulher que não tem filhos. E ela naturalmente se sentiria constrangida. Penina era a primeira da fila a apontar e zombar daquela mulher. E constantemente Penina a provocava e Ana, sem ter o que fazer, chorava. Porque não tinha filhos. Mas a mulher que tinha filhos era uma mulher honrada. A mulher que gerava uma criança era uma mulher que tinha sido abençoada pelo Senhor. E ela podia andar com a cabeça levantada e erguida, porque o Senhor a havia abençoado com um filho. Ana, sob essa perspectiva, não podia andar com a cabeça erguida. Até que vem Eucana e diz para ela, por que é que você está chorando? Eu sei que o fato de você não ter filhos te traz alguma vergonha.
Eu sei que o fato de você não ter filhos vai fazer com que as pessoas apontem para você muitas vezes. Eu sei que a penina te provoca. Eu sei que você se sente diminuída, que você se sente desonrada, que você se sente envergonhada. Mas não fica assim, porque eu sou um homem íntegro. Eu sou um homem que traz honra para você. Eu sou um marido que por meio da minha forma de viver, eu trago honra para a nossa casa. E a honra que eu trago pela maneira íntegra de viver é tão grande, que nem 10 filhos te honram da maneira que eu te honro. Você podia ter 10 filhos, e ainda assim a honra de ter 10 filhos diante da sociedade não seria comparada à honra que eu trago para a nossa casa, que eu trago para você com a minha integridade enquanto homem. Você, Ana, você pode andar pela cidade, por mais que você não tenha filhos, você pode andar pela cidade com a cabeça erguida, porque o teu marido, Ana, é um homem íntegro. O teu marido busca viver com honestidade, de forma correta, de forma direita. E você pode ir a qualquer lugar com a cabeça erguida. E é isso que um pai aprovado por Deus faz. Um pai aprovado por Deus ama a integridade. Ele é motivo de orgulho para sua família, não por conta daquilo que ele conquistou, não por conta daquilo que ele tem, mas por conta daquilo que ele é. Independente de ter muito ou pouco, independente da profissão na qual ele trabalha, independente desses fatores externos, o pai aprovado por Deus honra a sua família por meio de quem ele é. De modo que a sua família, por mais simples que seja, pode andar de forma erguida, porque sabe que tem um pai que preza a verdade, que preza pela verdade. De modo que a sua família inteira pode andar com a cabeça erguida, porque sabe que o seu pai é honesto, sabe que o seu pai é alguém de confiança, sabe que o seu pai é um homem sério, sabe que o seu pai é um homem de integridade. E quando a gente liga a televisão, quantas vezes ou quantas pessoas nós não vemos que conquistaram muita coisa, que exibem um patrimônio milionário, mas que não tem integridade, e por conta disso, a sua família se envergonha. Homens que possuem muitas riquezas, mas quando a gente liga a televisão, a gente vê esses homens sendo carregados pela polícia, algemados. O pai aprovado pelo Senhor é um pai que ama a integridade, que vive de forma correta nesse mundo e leva a sua família a ter motivo de honra. E leva a sua família a andar com a cabeça erguida porque sabe o pai que tem. Independente de ter muito ou pouco, independente de morar num casarão ou numa simples casa, sabe o pai que tem. Eu gostaria de encerrar já minha fala dessa manhã, uma fala abreviada, orando pelos pais. Não poderia encerrar de outra forma, orando pelos pais. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pelos pais que nós temos, que são aprovados por Ele. Os pais da nossa comunidade que amam a Deus acima de tudo, que amam a sua família e cuidam dela, que amam a integridade, que se dedicam a viver de uma forma correta. Eu gostaria de orar ao Senhor agradecendo por esses pais. Eu não posso nesse momento deixar de destacar o meu pai. Sem dúvida alguma, um pai aprovado pelo Senhor, um pai que ama a Deus acima de tudo e que levou e tem levado a sua família a amá-lo cada vez mais. Criou a mim e a minha irmã junto com a minha mãe nos caminhos do Senhor e ainda hoje é inspiração para nós. Um pai que ama a sua família,
que cuida da sua família, nem sempre podendo estar tão perto quanto gostaria, mas sempre preocupado com a sua família, um homem que ama a integridade, e por conta da caminhada dele, eu, minha irmã, minha mãe, andamos de cabeça erguida na cidade. Eu gostaria de agradecer a Deus pelos pais que nós temos, que são tementes ao Senhor, que são aprovados por Ele. E eu destaco o meu pai pelo exemplo que ele é para mim, pelo amigo que ele é para mim, pelas conversas que nós temos, pelas vezes que nós sentamos para tomar café e como eu sou abençoado, pelo legado que ele constrói e deixa, e sem dúvida alguma se torna parâmetro para mim, se torna referencial. Eu louvo a Deus pela vida do pai que eu tenho e da mãe que eu tenho, companheira dele, sempre junto. Por todas as escolhas que eles fizeram, muitas vezes difíceis, que nos levaram sempre a temer ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pela oportunidade que eu tenho de falar para ele, sem dúvida alguma está assistindo o culto agora. Pai, como eu te amo. Mãe, como eu te amo. Obrigado pelo exemplo que vocês são para mim. Obrigado pela criação que vocês nos deram. Obrigado porque vocês me levaram e me levam a amar o Senhor com todas as forças que há em mim. Gostaria de orar com os pais aprovados pelo Senhor que nós temos, mas eu gostaria também de orar por você que não é ou que não tem um pai aprovado pelo Senhor, pedindo que Deus nos faça e nos dê pais segundo o coração dele, pais que o amem acima de tudo, pais que cuidem e zelem pelas suas famílias, pais que sejam íntegros, que sejam homens corretos, que sejam homens de bem. Eu gostaria de orar por você que não é ou que não tem um pai assim. Eu gostaria de te convidar a orar comigo, se colocando de pé. Nós já estamos caminhando para o final do nosso culto. Nós vamos pedir ao Senhor que nos dê paz segundo o coração dele, e sem dúvida alguma a nossa comunidade há de ser transformada pelo Senhor, a nossa cidade há de ver algo diferente da parte do Senhor, as nossas casas serão abençoadas por Deus, quando nós pais nos tornarmos líderes e pastores dos nossos lares, aprovados pelo Senhor. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque hoje nós podemos celebrar o Dia dos Pais. Eu quero, antes de tudo, te agradecer pelo Pai que o Senhor me deu, que é exemplo para mim, que é referência em tantos aspectos e em vários sentidos. Muito obrigado pela oportunidade de ter sido criado e educado por um homem que ama o Senhor, que ama a sua família e que ama a integridade, Pai. Que o Senhor levante no nosso meio mais e mais homens que sejam aprovados pelo Senhor como pais, que o Senhor faça de nós líderes das nossas casas, segundo o teu coração, que o Senhor nos ajude a caminhar e caminhar junto com as nossas famílias, de acordo com a tua vontade, Pai. Muito obrigado pelos vários pais que nós temos, que são segundo o teu coração, que zelam pelas suas famílias, que zelam pela vida espiritual das suas famílias, que são motivo de orgulho para as suas famílias. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te apresentamos nessa hora ainda aqueles que não têm ou que não são pais segundo o teu coração, pais aprovados pelo Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor faça de nós pais cada vez mais segundo a tua vontade, que nós amemos ao Senhor cada vez mais e levemos a nossa família a fazê-lo também,
que nós possamos nos dedicar cada vez mais às nossas famílias, ainda que isso custe um preço de nós, ainda que nos seja sacrificial, Pai. Que o Senhor faça de nós pessoas cada vez mais íntegras, mais honestas, mais verdadeiras, para que as nossas famílias tenham orgulho de nós, orgulho de serem lideradas por nós, Pai. Abençoa também aqueles que já não têm os seus pais para comemorar junto, para se alegrar junto, que o Senhor seja como um pai no dia de hoje, que o Senhor forneça o consolo paternal que o Senhor, como nosso Pai, promete aos que são teus filhos, que o Senhor seja companhia não apenas hoje, mas constantemente, Pai. Nós te louvamos pelos pais que nós temos e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver todos os dias da nossa vida para a tua glória e para a tua glória somente, Pai. Nos abençoa ao final deste culto, quando vamos para as nossas casas, vários de nós se reunindo com os seus pais para passar o dia, que o Senhor nos dê um dia na tua presença e desde já prepare o nosso coração para o culto da noite, quando mais uma vez estaremos reunidos aqui para ouvir a tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações, Pai. Nos leve em paz. E agora nós choramos pedindo que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa. Tenha um excelente dia e nos encontraremos aqui à noite, se o Senhor assim o permitir.